Sobre essa tentativa de negociação para um cessar-fogo, a gente vai conversar agora, abordar esse termo com o Felipe Loureiro, que é professor de Relações Internacionais da USP. Professor, bem-vindo ao nosso plantão de sábado. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente hoje. É um prazer estar aí à disposição. Bom, professor, vamos sair desse ponto, né? Qual é a leitura que a gente consegue fazer até aqui dessas tentativas de negociação que estão acontecendo? O que pode acontecer nos próximos dias? É um cenário mais otimista ou mais realista? O que o senhor diria? Eu diria, Tainá, que é um cenário mais realista. A gente teve na última semana esperanças de que essas negociações pudessem avançar para um cessar-fogo e, quem sabe, até para uma paz, né? Ou seja, houve a possibilidade aparente de negociações terem avançado, mas o que a gente percebe, principalmente por meio dos discursos das altas autoridades russas, principalmente o presidente Putin, é que as demandas russas continuam bastante maximalistas, né? Ou seja, a Rússia, na verdade, parece que não está negociando com a Ucrânia, mas quer fundamentalmente a capitulação do país, né? Então, termos como desmilitarização, desnazificação, a ideia de que o governo ucraniano seria um governo formado por neonazistas, o que não tem nenhum tipo de embasamento na realidade, esse tipo de afirmação deixa a entender que a gente está tratando muito mais, né, de pressões russas para que a Ucrânia acabe se rendendo propriamente do que uma negociação propriamente dita, infelizmente. Professor, a gente pode dizer que há um certo otimismo em relação a essa nova rodada de negociações envolvendo a Rússia e também a Ucrânia, inclusive num país, podemos dizer, neutro ali, com a Turquia, organizando, mediando esse encontro entre os dois países, mas também no meio deles a China, também que tem uma proximidade geopolítica muito grande e também comercial com a Rússia, mas numa conversa com o Joe Biden, Xi Jinping, né, o presidente chinês, se manteve, podemos dizer, neutro, manteve a neutralidade, dizendo que não quer a guerra, mas também não acaba não condenando a invasão russa. Como é que fica a posição da China e também a importância desse posicionamento do governo chinês para conseguir um possível cessar-fogo? Olha, Cássio, infelizmente a neutralidade chinesa é uma neutralidade pró-Rússia. Apesar da China e das autoridades chinesas usarem termos retóricos, né, de supostamente estarem neutros nesse conflito, na prática, quando a gente olha para as ações chinesas, por exemplo, na ONU, tendo se abstido, né, tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral, e mesmo na fala de muitas autoridades chinesas, não há uma condenação direta às ações russas, não há, né, o uso do termo invasão. A China ainda se mantém numa neutralidade que eu caracterizaria que é mais favorável à Rússia do que propriamente numa posição neutra, que é, por exemplo, o que os turcos estão tentando construir, que é o que Israel, de uma certa forma, está tentando construir, mas, evidentemente, pelo peso da China, se a China tomasse uma posição mais forte no sentido de condenar as ações russas, certamente aí sim a gente teria uma variável importante em termos de impacto para que a Rússia começasse a pensar mais seriamente em negociações rumo à paz. Professor Felipe Loureiro, vou pedir alguns minutos para que a gente possa trazer mais elementos para essa conversa. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você e também contigo, Cássio. Até já já. Vamos voltar a conversar com o Felipe Loureiro. Ele é professor de Relações Internacionais da USP. Bom, professor, essa reunião que nós acompanhamos agora na reportagem foi convocada pela Rússia, que diz ter novas evidências sobre laboratórios de armas biológicas dos Estados Unidos na Ucrânia e vem a Rússia batendo nessa tecla. Só que a representante americana acusou a Rússia de usar o Conselho para espalhar desinformação. E a gente sabe que dentro dessa guerra, de fato, há uma outra guerra, que é a guerra de desinformação, de não evitar que as informações, os fatos cheguem à população russa, especialmente, não é? Explica para a gente essa troca de acusações e se é possível chegar à conclusão ou não de que existem, de fato, as armas lá financiadas pelo governo americano. Olha, infelizmente, a gente está diante de uma guerra de narrativas em que órgãos de imprensa independente e organizações apartidárias, né, desde a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, eles têm muita dificuldade
de acessar efetivamente o que está acontecendo em muitas regiões da Ucrânia. O que a gente tem é uma acusação da Rússia de que teria descoberto supostamente laboratórios secretos, né, financiados pelo Pentágono, pelos Estados Unidos, dentro da Ucrânia, para a construção de armas biológicas, para a construção de armas químicas. Os documentos que os russos apresentaram, supostamente comprovando isso, ainda não foram analisados por órgãos independentes, para que a gente possa efetivamente dizer se eles têm embasamento ou não, enquanto o lado norte-americano, o lado ucraniano afirmam que esse tipo de acusação não faz o menor sentido, que há uma colaboração no plano sanitário entre Ucrânia e Estados Unidos, mas que essa colaboração não é uma colaboração que envolve, evidentemente, a construção de armas biológicas, de armas químicas. Então é difícil a gente efetivamente tirar conclusões, mas quando a gente olha para o histórico das narrativas entre os dois lados, o lado russo claramente é o que vem apresentando a maior quantidade de desinformação e de propaganda. Professor, até essas alegações feitas pela Rússia durante uma reunião do Conselho é uma forma, ou até mesmo uma estratégia da Rússia de conseguir culpar a Ucrânia, ou até mesmo o Ocidente, em possíveis ataques químicos? É uma estratégia que eles estão utilizando, trazendo essa narrativa para uma reunião dentro do Conselho? Sem sombra de dúvida, Cássio. Se você observar as principais autoridades da Rússia nos últimos dias, né, mais ou menos desde o dia 15 de março, elas vêm proliferando uma narrativa, e eu estou falando, né, de membros do Conselho de Segurança Nacional, porta-voz do Kremlin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, de que, na verdade, a Rússia não invadiu a Ucrânia, a Rússia simplesmente ela se defendeu frente a uma invasão iminente que a Ucrânia faria contra as áreas, né, do Donbás, onde separatistas russos proclamaram 2 repúblicas independentes. Inclusive narrativa de que a Ucrânia vinha desenvolvendo armas nucleares e queria utilizar essas armas contra a Rússia. Então, esse tipo de narrativa visa exatamente, né, afirmar que o agressor não é Moscou, mas o agressor era Kiev e Moscou simplesmente atuou para se defender, né? E esse tipo de consideração, sobretudo tendo em vista a desigualdade militar entre Ucrânia e Rússia, é muito difícil de a gente aceitar. Imaginar que a Ucrânia, numa situação muito difícil, estando cercada por mais de 150 mil tropas russas, iria tentar invadir, né, a região de Donbás, ou muito menos atacar a Rússia nesse contexto. Mas essa é a guerra de narrativas que a gente está vivendo, Cássio. Muito bem pontuado. Professor, vamos segurar só um pouquinho aqui a entrevista para a gente chamar a fala do embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, durante a reunião do Conselho de Segurança, e já a gente repercute com o professor. Vamos ver. O Brasil está a favor, já há tempos, de um protocolo multilateral de verificação de acordo com a Convenção, com as medidas necessárias para garantir a segurança contra o surgimento de armas biológicas. A posição do Conselho aqui hoje, o encontro do Conselho, só mostra como é urgente o desenvolvimento de um mecanismo desse tipo. O Brasil espera que aconteça, então, uma reunião para a revisão dessas questões. Precisamos começar as negociações para reforçar o regime, também com um protocolo de verificação que seja estabelecido. Seria uma oportunidade de aprofundar as discussões de biossegurança necessárias. Vamos lá, professor, o que a gente pode falar da posição do Brasil? Já que a gente viu aí uma falta de concordância, né, entre o que diz o corpo diplomático, o que diz o presidente Bolsonaro, e agora tem um elemento, uma fala que eu queria a sua avaliação mais aprofundada, recente, do chanceler russo, colocando o Brasil ao lado do México, Índia, Argentina e China, entre os países que ele diz que não são submissos aos Estados Unidos. Que aceno que ele faz quando fala isso? Para quem? Ele faz um aceno, em primeiro lugar, a uma parte da posição externa brasileira, né, principalmente aqui representada pelo presidente da República, que deixa entender que o Brasil estaria mais próximo, digamos, à Rússia do que propriamente a uma posição mais neutra e condenando, evidentemente, a atuação da Rússia pelo fato de ter invadido a Ucrânia. Porque a posição que os representantes diplomáticos brasileiros vêm tendo na ONU, tendo votado no Conselho de Segurança, tendo votado, inclusive, na Assembleia Geral,
é uma postura de condenação à ação russa, em que pese, o que me parece uma consideração pertinente, em que pese reconhecer que a Rússia tem demandas de segurança legítima, mas essas demandas e essas preocupações de segurança que a Rússia possui, elas não justificam de maneira alguma a violação da integridade territorial e a soberania de um país, como no caso da Ucrânia. E no que se refere à fala sobre as armas biológicas, é um posicionamento também bastante razoável, ou seja, a única maneira de você garantir que a gente não caia numa guerra de narrativas é ter mecanismos de verificação in loco por atores independentes, por técnicos independentes, para aferir se há ou não o desenvolvimento de armas de destruição em massa, por exemplo, em qualquer Estado nacional. E lembrando, Tainá, que a gente teve já em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, também contra o Conselho de Segurança da ONU, a mesma justificativa de que o Iraque teria armas de destruição em massa, e aí depois descobriu-se que, na verdade, o Iraque não tinha um programa nesse sentido, o que desmoralizou, evidentemente, a justificativa norte-americana para a intervenção. Cássius? Professor, eu gostaria até de jogar um pouquinho mais para frente a questão desses próximos passos, rodadas de negociações, porque durante a semana devemos ter aí uma reunião da OTAN com a presença do presidente americano Joe Biden, que vão aí discutir sobre esses novos ataques que aconteceram, principalmente em Lviv, ali na Ucrânia. Eu gostaria de saber do senhor como é que você enxerga essa reunião com integrantes da OTAN, agora com a presença do presidente americano, se pode vir novas sanções aí pela frente e que tipo de sanções podem ser feitas, já que as que estão sendo aplicadas ainda parece que não surtiram um certo efeito econômico, até mesmo político, para o Vladimir Putin. A ida do presidente Biden à Europa, Cássio, ela é muito significativa, ela é muito simbólica, ou seja, mostra um interesse norte-americano em fortalecer não apenas a unidade da OTAN, a unidade, digamos assim, dos aliados europeus, mas a gente tem que reconhecer que as sanções aplicadas até agora foram muito significativas, foram absolutamente inéditas se a gente pensar no tamanho da economia russa e na integração que a Rússia tem à economia global. Mas há uma divisão dentro do continente europeu, por exemplo, Polônia, advogando por sanções ainda mais duras, como, por exemplo, um bloqueio completo do comércio entre Europa e Rússia, enquanto outros países, principalmente Alemanha, Itália, mantendo uma posição de que esse tipo de sanção ao extremo não seria possível, inclusive porque a Europa tem uma grande dependência, principalmente no que se refere à questão energética. A Polônia ainda não trata desse tema energético, porque a própria Polônia também tem dependência da importação de energia russa, mas há uma divisão no palco europeu sobre até quando essas sanções, que já são duras, continuariam avançando. Então, a ida do presidente Biden para a Europa vai reforçar, digamos assim, esse lado de que seria necessário pressionar ainda mais a Rússia pelas ações que ela vem realizando dentro da Ucrânia. Professor, fica com a gente. Vamos mais uma vez fazer um giro de notícias sobre a guerra na Ucrânia. Já já voltamos para repercuti-las com o professor Felipe Loureiro. A gente vai voltar a conversar com o Felipe Loureiro, ele que é professor de Relações Internacionais, falava com a gente há pouco sobre esses pontos mais recentes que aconteceram, as situações mais recentes que aconteceram na guerra da Ucrânia. E, professor, China e Estados Unidos conversaram, só que o recado de Xi Jinping foi claro. A questão de Taiwan precisa ser tratada de forma transparente para evitar que a relação entre os países desande. Explica para a gente em que termos que essa conversa pode se dar e o que pode sair de um acordo em relação a Taiwan. Olha, a situação de Taiwan, Tainá, é uma situação muito difícil e a posição dos Estados Unidos, historicamente, ela é uma posição diferente, inclusive, da forma pela qual o governo Biden atuou no caso da Ucrânia, Desde o início, quando a Rússia começou a concentrar tropas em torno da fronteira ucraniana, o governo norte-americano deixou claro que não colocaria soldados, que não entraria efetivamente no conflito e até agora, por exemplo, vem mantendo uma posição bastante conservadora com relação às demandas do presidente Zelensky, no que se refere à criação de uma zona de exclusão aérea. No caso de Taiwan, a posição norte-americana ela é muito diferente. Desde os anos 70, os Estados Unidos mantêm aquilo que a gente entende como uma ambiguidade estratégica, ou seja, apesar de reconhecer a China,
a República Popular da China, Pequim, como o estado com o qual os Estados Unidos mantêm relações e não tem relações diplomáticas oficiais, apesar de manter contatos não oficiais com Taiwan, os Estados Unidos nunca afirmaram efetivamente que ficariam de fora de, por exemplo, uma intervenção caso a China tentasse incorporar Taiwan, anexar Taiwan por meios militares. Isso torna o tema da relação entre China e Taiwan muito mais perigoso. Não que o que está acontecendo na Ucrânia não seja perigoso, porque, infelizmente, há um potencial da coisa desaguar mesmo para a OTAN. Pequeno, mas há. Mas, no caso de Taiwan, é muito mais perigoso porque os Estados Unidos nunca proclamaram que não interfeririam caso a China tentasse militarmente reincorporar a ilha. E, professor, a gente sabe, né, que esse conflito entre China e Taiwan é uma das tensões diplomáticas mais antigas do mundo, você disse aí, desde os anos 70 também, e vem se alongando aí no mundo atual. De certa forma, essa invasão russa, a invasão da Rússia na Ucrânia acabou mascarando, maquiando um pouco essa tensão envolvendo a China e Taiwan, ou essa discussão tem que vir à tona para, de fato, chegar a um consenso entre os Estados Unidos e a China? Olha, Cássio, talvez uma das regiões que mais esteja observando com muita atenção a maneira pela qual o Ocidente reage contra a Rússia pela invasão à Ucrânia é exatamente Taiwan. Porque toda vez nas relações internacionais em que você tem revisão do status quo, quando você tem uma grande potência que passa a apresentar revisionismo, né, por meios militares, para alterar uma determinada situação que ela considera desagradável, que ela considera não desejável, isso pode acabar influenciando outras grandes potências a também atuarem de maneira revisionista. E aí o perigo, né, é a China, por exemplo, se sentir mais confortável, se sentir até mais segura, ter coragem efetivamente para adotar algum tipo de ação militar visando reincorporar Taiwan, o que seria, né, numa situação em que a gente não tem clareza da reação dos Estados Unidos, seria realmente criar uma instabilidade no sistema internacional muito grande. Então é possível que esta crise da Ucrânia, a gente espera que assim seja, evolua, né, para um contato mais direto e próximo entre China e Estados Unidos, para que esse tema de Taiwan não vire uma instabilidade para o sistema internacional num futuro próximo. Bom, professor, eu queria que a gente falasse, a gente já abriu aqui o nosso bloco de entrevistas, mas para quem está chegando agora junto com a gente, 6 horas e 29 minutos, já entramos no CNN Noite, para a gente explicar para as pessoas o que pode sair dessas próximas conversas. Tem sido constante o pedido de Zelensky para um encontro direto com Vladimir Putin. Por que Vladimir Putin até aqui resiste? É um sinal ou é evidente diante da postura dele que a Rússia é quem vai dizer o que tem que ser feito a partir daqui para se chegar num acordo de paz? E Zelensky, até onde ele deve ceder? Olha, Taná, é legítimo que o presidente Zelensky esteja tentando de tudo, né, para construir um cessar-fogo e, quem sabe, uma paz com a Rússia, tendo em vista a destruição material, humana, crise de refugiados que esse conflito, que essa guerra está ocasionando. Mas a posição da Rússia, em que pese o fato de, na última semana, a gente ter visto alguns indícios de que a Rússia estaria disposta a começar a negociar com demandas mais minimalistas, né? Ou seja, questão da neutralidade da Ucrânia não entrar na OTAN e talvez discutir temas territoriais, né? Ou seja, a Crimeia, que a Rússia invadiu em 2014, ser reconhecida como sendo de fato da Rússia, o status das repúblicas que proclamaram a sua independência, que a Rússia reconheceu na região de Donbass, em que pese esses avanços da Rússia aparentemente indicar que estaria disposta a fazer, digamos, demandas menores, demandas minimalistas, o que a gente vem encontrando nos últimos dias, infelizmente, por parte das altas autoridades russas, em particular do presidente Putin, são as antigas demandas maximalistas, de que a Ucrânia tem que se desmilitarizar, ou seja, praticamente, né, não ter forças capazes de se defender, o que é muito difícil imaginar que um país soberano aceite, ainda mais estando numa situação de invasão, e se desnazificar, que é um código russo basicamente para pedir mudança de regime, já que não faz, né, nenhum sentido afirmar que o regime do Zelensky seja um regime neonazista. Então, infelizmente, os indícios que a gente vem tendo recentemente
eles não apontam para um interesse russo genuíno numa negociação e, a meu ver, muito mais uma demanda de capitulação de Kiev. Cássio, quer seguir? Fazer uma última pergunta para você, professor, em relação, então, a essas sanções que estão sendo aplicadas à Rússia, porque a Europa tem certas dificuldades de impor algumas sanções um pouco mais energéticas, um pouco mais restritivas, já com medo, né, de dar um próprio tiro no pé, já que depende aí de 40% do gás da Rússia. Já os Estados Unidos não tem essa dependência. Esses problemas econômicos, energéticos, em relação ao gás, também a questão das commodities, tudo isso também entra na pauta, entra na mesa de discussão? Com certeza entra, Cássio, mas eu acho que no caso da Europa e no tema energia, vai ser muito difícil que a Europa adote sanções mais duras nesse sentido. Esse seria um tipo de sanção que causaria um impacto econômico na Rússia muito significativo, porque grande parte das exportações e das divisas fortes que a Rússia recebe vem exatamente da exportação de gás, da exportação de petróleo, da exportação de itens de energia, dos quais a Europa é fortemente dependente, como você bem apontou. Quando a gente olha o continente como um todo, 40% do consumo energético europeu vem de fontes da Rússia. Mas quando a gente vai mais para o leste da Europa, né, mesmo Polônia, Eslováquia, República Tcheca, Hungria, Moldávia, essa dependência é ainda maior. Tem países que chegam a ter quase uma dependência de 100% da sua energia vindo da Rússia. O que torna muito difícil imaginar, em que pese a pressão norte-americana por sanções ainda mais duras, que a Europa, de fato, vai conseguir dar esse passo. Já existe, Cássio, acho que é importante deixar isso claro para os telespectadores, um interesse europeu num programa de soberania energética para diminuir essa dependência da Rússia no que se refere à energia. Mas isso é algo para um médio prazo. No curto prazo é muito difícil imaginar fazer alguma coisa nesse sentido. Professor Felipe Loureiro, obrigada por chegar até aqui, 6 horas e 33 minutos, no nosso plantão de sábado. Até uma próxima. Obrigado, um abraço.